Amém? A palavra de Deus fala lá em Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Poder assentar em nome de Jesus Cristo. Hoje é um dia muito bonito, um dia de muita alegria no meu coração, no coração de cada um de nós, né? Pela nossa irmã Elisângela, né? Foi batizada. Já falamos que o seu nome está escrito agora no livro da vida. Agora o que nós temos que fazer é continuar essa caminhada, enfrentar aqueles obstáculos que o Senhor coloca nas nossas vidas para que a gente cresça no entendimento, no fortalecimento. Eu agradeço o irmão Júlio também, que está conosco desde o começo, sempre juntos, nos dando também essa força. Irmão Pedro, né? Irmão Pedro também, que do comecinho também está sempre com a gente. E para você aprender, para ter entendimento de algo, você tem que estar perto de quem tem o entendimento de alguma coisa para passar para você. Para você ter o entendimento do seu trabalho, alguém teve que passar para você. Para você ter o entendimento do seu estudo, da sua formação, um outro professor também teve que passar para você, que alguém passou para ele, e assim é essa palavra. O Senhor ensinou aquelas pessoas que andaram com Deus com o coração aberto e falou: passa para o próximo. E essas pessoas foram passando até chegar a nós através dessa palavra. E o Senhor sempre fala: é impossível sem fé agradar a Deus. Então o primeiro passo é você ter fé e continuar buscando, continuar lutando. Isso aqui é um alimento para você. É a mesma coisa quando você, se parar de trabalhar, você para de ter o seu alimento que te sustenta. Esse também é um alimento espiritual. Você tem que buscar esse alimento. Esse alimento faz com que você cresça espiritualmente no entendimento da palavra e aprenda a valorizar aquilo que de melhor Deus tem para cada um de nós. A palavra de Deus aqui, ela fala sobre o reino dos céus. Ela fala que o reino dos céus, ele não está à mostra, ele está escondido, ele está guardado. E para você encontrar, você tem que ter determinação, vontade, buscar. As pessoas só conseguem alguma coisa a partir do momento que ela luta por aquilo que ela quer. E para você ter fé, você tem que lutar, buscar incessantemente, para que o Senhor dê a você. E Deus é justo, se você notar na palavra. E quando Ele vê um crente buscando o seu entendimento, buscando a sua palavra, Ele vai liberando para você. E você vai tendo mais entendimento e crescimento espiritual. Ela fala que esse reino dos céus, ela fala que é um tesouro que estava escondido, mas alguém conseguiu achar. Essa pessoa conseguiu achar esse tesouro escondido porque ela estava buscando. Ela queria encontrá-lo. Ela lutou por isso. A palavra de Deus fala lá em Atos 8:26. Atos 8:26. Vamos saber o significado do que é buscar esse conhecimento, do que é buscar o tesouro que está escondido. Alguém tem que passar para você. É assim que os homens de Deus são usados através do Espírito Santo para passar a palavra, para que o próximo passe adiante e para que vá salvando almas consecutivamente, de fé em fé, de glória em glória. A palavra de Deus fala lá em Atos 8:26, ela fala assim, 8:26.
E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então ele tomava conta de tesouros dessa rainha, mas ele estava buscando um tesouro maior, um tesouro que não tem nada que você faça, que você consegue comprá-lo. Um tesouro verdadeiro, um tesouro que te dá alegria, um tesouro que te cura, um tesouro que te dá a vida eterna. Esse eunuco estava procurando, e quando Deus viu ele procurando, Deus usa um de seus servos, Filipe, que era diácono, para passar a informação para ele. E acontece isso. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendesse tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então você vê que esse eunuco tinha aquilo que você precisa, aquele principal, buscar. Isso que nós estamos fazendo aqui, cada um de nós buscando o entendimento espiritual da palavra. Ele estava procurando, ele estava lendo, o Senhor viu e mandou um servo para ir explicar para ele o que ele estava lendo, porque ele não tinha o entendimento espiritual. Você só vai ter entendimento espiritual quando você anda com pessoas que são espirituais na palavra. E a partir desse momento, você começa a ter o crescimento. Então você vê Deus usando o Espírito Santo através desse Filipe para falar com o eunuco. Porque o eunuco tinha dúvidas, não entendia, não conhecia as Escrituras. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou Filipe que subisse a ele e assentasse. E o lugar da Escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele estava buscando resposta. Ele estava buscando o entendimento desse tesouro que fica oculto aos olhos do mundo, ao qual ele só é entregue àquelas pessoas que têm fé e buscam querer aquela compreensão, o entendimento, e Deus a dá livremente. Então você vê, ele procurou e o Senhor mandou um de seus servos. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Se hoje eu tenho um pouco de entendimento, foi o que foi passado para mim por outras pessoas, que foram passadas por elas, que foram passadas de geração em geração em geração, até chegar lá nos homens de Deus, assim como nós somos. E respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te que me disse isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. O tesouro estava oculto, sim, porque ele não tinha o entendimento, porque por ele sozinho buscar, ele não ia conseguir achar. Mas quando Deus viu aquela vontade grandiosa no coração, de querer entender a palavra, de querer andar, de querer buscar,
O princípio de tudo é a fé. O eunuco tinha. Aí o Senhor vai e manda um de seus seguidores, um de seus discípulos, e ele vai e passa toda aquela informação aonde está o verdadeiro tesouro, e ele é batizado. E existe um estudioso que diz que esse homem levou o evangelho para a Etiópia em 400 e pouco depois de Cristo. Então você vê o evangelho saindo dali, indo para lugares longínquos. E por isso que esse evangelho chegou até aqui, através de homens de Deus que não mediram esforços em pregar a palavra, não importando com nada, além de agradar a Deus, de verdade, coração aberto, para que as pessoas venham entender o tão maravilhoso é esse Deus que abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Amém? A palavra de Deus fala lá em Mateus 6,19, ela fala assim, Mateus 6,19. Ela fala assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se você colocar o seu tesouro, nas coisas que o mundo oferece para você, o seu coração também vai para o mundo. E aí vem aquela palavra que fala que você tem que amar a Deus de todo o teu conhecimento, de toda a tua vontade, de toda a tua força. Mas se você colocar no mundo, isso não consegue acontecer na sua vida. É por isso que quando você tem fé, você vai se desprendendo das coisas que o mundo oferece para você. Você vê os discípulos abandonaram tudo que tinha, que faziam para andar com o Senhor Jesus. Eles não pensaram duas vezes, buscaram o conhecimento de verdade, abriram o coração, e aquilo foram sendo alimentados devagar. A gente é alimentado na palavra pouco a pouco, cada dia um pouquinho. Se você notar, quando Jesus foi preso no Betseba, Pedro cortou a orelha do eunuco, ele ainda não tinha o entendimento espiritual da palavra, levou tempo. Mas esse tempo, você tem que ter determinação junto dele. Essa determinação faz com que Deus venha e coloque um pouquinho do Espírito dentro de você e te dá um entendimento, crescimento, fortalecimento. Você perde o medo do mundo, você perde o medo dos obstáculos, você fica forte, corajoso, assim como Davi quando enfrentou Golias. Enquanto todo mundo estava com medo, ele não teve, porque ele não olhou para Golias, ele olhou para Deus. Se você olha para Deus, as suas dificuldades você nem vê elas passarem, porque Deus é grandioso, Ele nos mostra isso, esse sentido verdadeiro. Às vezes você acha que Deus não está operando na sua vida, mas Ele tem o tempo certo e o momento certo para que isso venha acontecer. Porque quando Pedro estava cheio da unção, lá em Atos dos Apóstolos, já havia se passado muito tempo. E ele continuou no crescimento, naquela fé, cada dia um passo, e nunca esquecendo que quem comanda a sua vida é Deus, sempre agradecendo, sempre orando, e sempre sendo fortalecido por Ele. Em Hebreus 13, a palavra fala assim, Hebreus 13, 1, Hebreus 13, permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Seja bom com as pessoas, não importa. Você vê que lá em Gênesis, Abraão tratou bem duas pessoas, e no final essas pessoas eram anjos, Abraão, Ló, que tinham vindo para destruir Sodoma e Gomorra. Então tenha sempre o coração amável,
coração alegre, na presença do Espírito Santo. Lembrava-vos dos presos, como se estivesse preso com ele. Esses presos que ele está falando aqui, eram os presos injustamente, que estavam sendo perseguidos, porque a igreja antigamente ela era perseguida. Até hoje ela é perseguida, porque se você pregar a palavra como ela tem que ser pregada, o mundo te atira pedra até você pensar que não. Mas Deus está sempre ali contigo. Por isso a palavra tem que ser pregada de verdade, porque a palavra de verdade ela ensina, ela corrige, ela transforma, ela nos dá entendimento, porque que Deus nos criou dessa maneira e nos deu esse grande amor para que nós sejamos fortalecidos de fé em fé. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição, não, é o 3, né? Deixa eu ver aqui, é o 3. Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Se você prestar atenção, Deus sempre ele fala para você tomar cuidado com coisas materiais. Muito cuidado. Porque enquanto os discípulos estavam preocupados em ouvir a palavra de Deus, um de seus discípulos não estava preocupado com coisas materiais. E o final dele todo mundo sabe, traiu o Senhor Jesus. Se você notar lá em Deuteronômio 17, 16, 17, olha o que Deus fala, lá em Deuteronômio, quando o povo estava saindo, né, saiu do Egito, da escravidão, olha o que Deus fala lá, Deus sempre ele manda tomar cuidado com isso. Ó, Deuteronômio 17, Deuteronômio 17, 16, 17. Porém, não te multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis para este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Então Deus manda sempre tomar esse cuidado com as coisas materiais, né? Ele está falando assim, tem muita gente que fala assim, mas a Jó era rico. Jó era rico, sim, Jó era rico, era. Jó tinha tudo que você imaginar. Mas você vê que quando Deus foi trabalhar na vida de Jó, ele quebrou Jó todinho, tirou tudo que ele tinha, tirou tudo, até os filhos ele tirou. Foi trabalhando na vida dele, foi tirando coisas materiais. E aí o que Jó fala no final? Jó fala lá no versículo 5, do capítulo 42. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Né? Antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Existe uma diferença de muitas pessoas acreditar em Deus só por acreditar, mas não tem conhecimento. Jó teve conhecimento. Por quê? Porque quando Deus tirou as coisas materiais dele, ele começou a resmungar. Quando tirou, colocou doente, ele começou a falar com Deus. A maneira que Deus usou para ele falar com ele foi essa. E aí, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso? E lá no finalzinho Deus responde. Foi quebrantando ele. Deus restituiu tudo de volta na vida de Jó. Mas tudo que ele restituiu, agora, eu tenho certeza para você, que Jó nem dá moral para aquilo. Porque Jó conheceu a verdadeira riqueza que é o nosso Deus. Esse Deus maravilhoso é acima de todas as coisas. Amém? Em Marcos 10, 28, 30, a palavra de Deus fala assim, Marcos 10, Marcos 10, 28, 30, Marcos
Mateus 10, 28, 30. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Os discípulos falando, aquilo que nós acabamos de dizer agorinha, abandonaram tudo para seguir o Senhor Jesus. Mas você lembra aquele tesouro escondido, em qual a pessoa achou, colocou de volta e vendeu tudo que ele tinha? Por quê? Porque tudo que ele tinha ainda não era o suficiente. Porque incalculável é aquilo que Deus tem para oferecer para você. E Pedro começou a lhe dizer: ei, que nós deixamos e o seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Porque se você for pregar a palavra verdadeira, você vai ter perseguição, porque o mundo não absolve. Você sabe disso. O pecador, quando você prega a palavra, o pecado sai para fora, ele olha aquilo, ele não quer ver de jeito nenhum. E ele já fica bravo, e já não quer ouvir, e fecha a porta, e tampa tudo. O louvor é bonitinho, porque o louvor ele não cutuca, mas a palavra ela cutuca. Mas a palavra ela serve para isso, porque nós vamos sendo moldados. Se você, ou se nós estamos aqui, porque o intuito dessa igreja, o intuito da pregação é levar cada um de nós para o céu. E Deus tem o melhor para você aqui na terra, lembra disso, mas vai passar uma dificuldadezinha, isso faz parte. O povo não recebeu a terra em Canaã? Recebeu. Mas quando o povo estava no deserto, o Senhor manda água, o Senhor manda tudo aquilo, porque quando o Senhor arrochava eles falavam com Deus. Mas quando eles receberam a terra prometida, parou de falar com Deus, porque tudo ficou bonitinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora. Continua jejuando, orando, buscando, e Deus vai alimentando o seu povo. Deus deu uma terra que manda leite e mel, e isso significa que Ele dá nos dias de hoje. Amém? Mas temos que tomar cuidado. Em Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. 10, 37. É Mateus, né? Estou em Marcos. Mateus 10, 37. Olha só o que a palavra fala aqui, tanto que isso aqui é importante. Tem muitas pessoas que elas vêm na igreja, elas ouvem a palavra, mas elas não colocam Deus acima de tudo. Elas colocam a família acima de tudo. Elas vêm, elas ouvem, mas elas não põem Deus. Olha o que Jesus fala aqui. Ele não está falando para você abandonar sua mãe, mas olha só o que ele fala: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E que não toma a sua cruz e não segue após mim, também não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se você ler a passagem que está lá em Gênesis, quando Abraão pegou o seu filho Isaque e ofereceu por sacrifício, aquilo ali mostrou que ele ama a Deus acima de todas as coisas. Ama a Deus acima de todas as coisas. Aí você fala assim, mas ele é doido de fazer uma coisa dessa. É doido, mas se ele não tivesse feito aquilo e confiado, porque você confia, você aprende a confiar. Senhor, eu confio a minha vida, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Ele conhece a dificuldade, Ele conhece as fraquezas, Ele conhece tudo. O diabo conhece também as suas dificuldades, porque quando você nasceu também, ele já estava andando nesse mundo. Mas quando você passa a ser povo de Deus, o diabo não pode tocar em você. E o Deus também conhece as suas fraquezas. E aí Ele vai trabalhando essas fraquezas em nós.
Então está falando aqui, se você amar seu pai, sua mãe, se você amar seus filhos mais do que a Jesus, você não é digno de mim. Ele não está mandando você não amar seus pais, sua mãe. Mas ele está pegando esse amor que você tem por eles e quer que você pegue e coloque nele. Ame-o de verdade. Porque ele se entregou na cruz para salvar a nossa alma, sem antes ter conhecido cada um de nós. Existe um amor mais grandioso do que esse? Quando Abraão levou seu filho Isaque, porque Deus tinha pedido para ele fazer aquilo, Deus tinha falado, leve e faça sacrifício, que ele fez aquele sacrifício, Deus deixou ele sacrificar o filho? Não. Quando ele levantou, quando ele foi fazer o sacrifício, o Senhor mandou o anjo, mandou ele parar, e o Senhor colocou o cordeiro para morrer no lugar dele. Então lembre-se, ama Jesus, coloque ele na frente de tudo, que ele cuida de você, do seu filho, da sua família, do seu esposo, da sua esposa, de todos nós, porque tem sempre o melhor para nós. Essa palavra, ela sempre vai ter o melhor para cada um de nós. Em Mateus 19, 16, 21, a palavra fala assim, Mateus 19, 16, 21. 19, 16, 21. Eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe, porque me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda-te os mandamentos. E disse ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade, que me falta ainda. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém? Então, quando ele falou isso, a gente vai lá naquela parte lá do 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, ou pela alegria, vai e vende tudo que tem. Então, para você receber aquilo que de Jesus tem melhor para você, ele não está falando de coisas materiais. Nós não estamos falando de dinheiro aqui. Nós estamos falando de você entregar verdadeiro o seu coração, te entregar de verdade no Evangelho, né? Aquela busca, falar, hoje eu vou fazer igual a irmã Lisângela, fazer igual cada um de nós. Hoje é domingo, eu tenho que ir no culto. Hoje não tem nada que me segura. Tem nada que me segura. Porque Deus abre portas com determinado tempo. Eu morava lá em cima, na Vila Aeroporto, eu congregava quase na última rua, a última casa lá embaixo, descendo ali no mercado Vida Nova, lá embaixo. Eu não perdia um culto. Todo culto eu estava lá, era chuva, era sol, eu estava lá. E olha só, o Senhor abriu uma porta. Eu fico grato pelo que o Senhor abriu. Às vezes você pode até achar, fala assim, mas essa porta foi meu filho. Deus tem o melhor para cada um de nós. Você vai ver o tamanho que essa igreja vai ficar. E ela vai ficar aí firmada na palavra, a palavra verdadeira que o Senhor quer que pregue. Ele fala, prega essa palavra. Eu quero essa palavra sendo pregada. E você prega e eu prego. E nós estamos aqui reunidos. Sem importar me dá um tanto aí para não sei o quê. Não, ninguém preocupa com isso aqui não. A gente preocupa com a palavra. Quando Deus quer abrir porta, Ele abre. Olha o que Deus fez esses dias aqui na nossa vida. Abriu uma porta que, misericórdia, até a gente assusta. Né? Igual abrir um mar vermelho. Você está ali, quando é feio, ele abre aquele mar e fala, gente do céu, por mais que você acredite e tenha fé, quando você vê Deus agir, você fala, não, eu vou ter que começar tudo de novo. Tem aqui, ficou, né? Você fala, eu tenho fé demais, gente, eu sou cara de fé, aí Deus vai lá e faz um milagre na sua frente, cara. Rapaz, você fala assim, não, eu não tenho fé não, eu tenho que ir muito longe. Igual Jó falou assim, não, eu sou homem de Deus, né? Quando Deus fala lá no começo, ele é um homem temente a Deus, isso, aquilo, mas quando ele vem conhecer Deus verdadeiramente, ele fala assim, gente, eu não conhecia Deus não, agora que eu conheço. Então é assim nas nossas vidas. E o que a gente tem que ter? Determinação e amor. Colocar sempre amor, né? A palavra verdadeira, ela vai trazer, o mundo ele sempre vai jogar pedra, mas tem hora que Deus faz um milagre tão grande na vida assim, que o cara vai falar assim, gente do céu,
esse Deus é bom demais da conta. E para finalizar, né, e você vê que aquele homem, quando Jesus falou assim, vende tudo que você tem e me acompanha, né? Porque Jesus fala lá no versículo 21. Meu amor colocou um negócio aqui em cima, aqui, deixa eu ver se eu acho. 19, 21. 19, 21. Já estamos finalizando aqui, gente. 19, 21. Então ele queria de todas maneiras andar com Jesus, mas quando Jesus tocou no bolso dele, ele falou assim, não, aí não dou conta não, aí o negócio complicou, né? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Mas Jesus fala na frente, me segue. Você tem que me seguir também, porque eu sou a verdade, o caminho, né? Então tem que ser por mim. E para finalizar lá em Eclesiastes, né? Para a gente finalizar essa palavra maravilhosa, Eclesiastes é Salomão, né? Provérbios, né? Salomão escreveu Eclesiastes. É porque a gente nós aprendemos na nossa vida, no nosso cotidiano, no dia a dia, que o mundo nosso gira em torno de coisas materiais. E você aprendeu a valorizar isso. Aí o Senhor chega em nós e fala assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vamos andar comigo aqui. Mas não esquece, lá na frente tem a terra de Canaã, você tem que lembrar sempre disso. Onde tem mel, tem leite, tem tudo de bom. Mas você agora é trabalhado, agora você não vai valorizar isso, você vai valorizar sempre a palavra. Então Eclesiastes 2, 4, 11 fala assim, ó. Isso é muito importante, porque esse cara aqui conheceu tudo que você imaginar que é de riqueza, de coisas que o mundo oferece. Esse cara aqui, ele é recordista até os dias de hoje. Até hoje não teve rei igual esse homem não, Salomão. Esse cara teve de tudo, mais de 1000 mulheres. Agora uma sogra já dá dor de cabeça, você imagina 1000, como é que o trem deve ser? Eclesiastes 2, 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles os bosques e em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então o cara mais rico do mundo, esse cara aqui, meu filho, esse cara aqui tinha entendimento do que ele estava falando. Esse cara aqui foi rei, construiu templo. O que você pensar de coisas, você achar que o cara é rico, perde desse aqui, ele fica pobre. E no final, o que ele aprende essa lição? Por quê? Deus deixa as pessoas na palavra levar uma queda para você olhar e aprender a falar assim, está vendo que o verdadeiro valor tem na minha palavra, não é coisas materiais? Porque esse cara aqui teve tudo que ele imaginou, ele fez tudo que ele imaginou. E no final da conta, só vaidade e tristeza, né? E a gente ouve a palavra, anda nas dificuldades, mas quando a gente deita na cama ou no sofá, a gente dorme na maior alegria, na maior felicidade. Por quê? Por causa da palavra. Porque o Senhor Jesus, ele conheceu tudo que é tristeza, tudo que é dessas coisas que ele levou para ele os nossos pecados. Então nós temos que valorizar, amém? Então nós vamos agora eu agradeço, né, por essa palavra, por esse entendimento, e nós vamos ceiar hoje. Hoje parece que tem alguém que vai ceiar com nós, amor, né?
Verdade, é? Ah, que isso. Daqui uns dias, irmão Pedro, né, irmão Pedro? Deixa Deus tocar aí, né, irmão Pedro? Se eu tocar mesmo e falar assim agora, rapaz, você fala assim, agora vai. É. O importante é continuar